na parte de segunda-feira, a Páscoa. Vamos ler Êxodo capítulo 12, e o verso 1 até o verso 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. No dia 10 era escolhido o cordeiro. O cordeiro deveria ser morto no dia 14. E assim também foi no caso de Jesus, porque isso aqui é uma profecia sobre o Cordeiro de Deus. A decisão para tirar a vida do Filho de Deus foi tomada na quarta-feira. Ele foi morto na sexta-feira, mas já no dia 10 do primeiro mês, eles decidiram tirar a vida do Filho de Deus. Aqui diz o capítulo 12 de Êxodo, verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro deveria ser morto no dia 14 à tarde. E tomarão o sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer a Páscoa, então, no entardecer do dia 14, já prontos para a saída, já com o cajado na mão, com os calçados nos pés, porque esta seria a Páscoa da libertação do povo de Deus do Egito. A Páscoa nossa é Jesus Cristo que morreu por nós, para nos libertar do Egito do pecado, para nos libertar do domínio de Satanás exercido através do pecado. Cristo nos liberta. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Páscoa significa passar por cima, pass over. O anjo destruidor passou por cima das casas que tinham o sangue, porque o sangue, representando o sangue de Jesus Cristo, trouxe salvação para a casa assinalada com o sangue de Jesus. Assim também, o sangue de Jesus na sua vida, meu irmão, o sangue de Jesus na sua família. Quando o culto da manhã é feito em adoração a Deus, quando o culto da noite é feito, quando você coloca os seus filhos nas suas preces, nas suas intercessões, quando você consagra a sua família para Deus, você está colocando o sangue de Jesus Cristo na verga da sua porta. Eles serão protegidos. Queridos, é responsabilidade nossa como pais a salvação dos nossos filhos. E o verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Eles deveriam tirar o fermento das suas casas, das suas tendas. Não deveriam comer pão levedado durante 7 dias. Os 7 dias da festa dos pães asmos,
começava então no dia 14 com a Páscoa e se estendia por 7 dias. Queridos, durante esses 7 dias eles não poderiam ter fermento dentro de casa e nem mesmo comer pão fermentado. Verso 16: e ao primeiro dia haverá santa convocação. No primeiro dia da festa, que era o dia 15, era santa convocação. Era um sábado cerimonial. E no último dia da festa, também no dia 21, era santa convocação. Era outro sábado cerimonial. Existiam 7 sábados cerimoniais. 7 sábados da lei cerimonial, que não podem ser confundidos com o sábado da lei de Deus, dos 10 mandamentos. O sábado cerimonial era estabelecido por data mensal, diferente do sábado bíblico dos 10 mandamentos, que é estabelecido não por data mensal, mas é o 7º dia de cada semana. Ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Queridos, aqui está a instituição da Páscoa bíblica. A Páscoa foi comemorada pela primeira vez naquele dia 14 do primeiro mês do calendário judeu. Queridos, a Páscoa comemora a libertação de Israel do Egito. Seria de se esperar que Deus instruísse Moisés e Arão sobre como organizar a partida do Egito, ou seja, como fazer os preparativos para a fuga, especialmente para cuidar dos idosos, das mães com crianças pequenas, dos animais, entre outros. No entanto, a instrução de Deus foi surpreendente. Deus tomou tempo para ensinar a celebrar a Páscoa. Em outras palavras, o foco estava em adorar o Senhor, que iria redimi-los. Todo o resto aconteceria no devido tempo. Cada família deveria preparar um cordeiro sem desperdiçar nada. Todos precisavam comer sua porção e se uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveriam partilhar a refeição com outra família. Lemos agora o capítulo 12, verso 13 e 14. Aqui diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. O que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O que tudo isso simbolizava? Deus traria salvação. Deus não permite o seu povo comprado pelo sangue de Jesus, não permite que eles sejam destruídos. A salvação está no sangue do Cordeiro. O Êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos antepassados, mas também como uma atualização do ato libertador de Deus para a geração presente. Essa deveria ser uma experiência renovadora para cada pessoa. Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13, explica o significado da Páscoa, o juízo divino da destruição. O anjo destruidor passaria por cima e haveria proteção para as famílias cujo sangue do Cordeiro estivesse na porta. As casas cujos batentes das portas foram marcados com o sangue do Cordeiro estavam protegidas. Os pais providenciaram a salvação dos seus filhos. A celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus, cheios de poder e de graça, que ele realizou em favor do seu povo.
Por que é tão importante recordar o bem que Deus fez por você no passado e confiar que Ele continuará a fazer o bem no futuro? A história da Páscoa era uma lembrança da história do povo de Israel no Egito, da forma como Deus os libertou, e a história da Páscoa também era uma profecia apontando para o futuro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido irmão, nós como pais estamos incumbidos por Deus, responsáveis por Deus, para ensinar os nossos filhos os atos grandiosos e miraculosos que Deus operou no passado e também da salvação provida por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nós deveremos implantar na mente dos nossos filhos, fazê-los memorizar a história do Evangelho. A salvação em Cristo Jesus é responsabilidade minha como pai, é responsabilidade sua trazer Deus para dentro da nossa casa e consagrar os nossos filhos ao Senhor. Aleluia!